pensando... Meu Deus, minha garganta. Eu andei pensando sobre as mudanças na minha vida, no caso, na minha personalidade, no que eu era e no que eu sou hoje. E eu percebi algumas coisas sobre o que mudou em mim e o que isso afetou no como as pessoas me viam, no caso. Antes, assim, tipo, uns anos atrás, eu diria o quê? Uns 2, 3 anos atrás, quando alguém dizia qual a primeira impressão que tinha de mim, a impressão era a coitada, a coitadinha, já sabe que coitadinha não é um bom sinônimo para uma pessoa. Aí já via esse coitadinho. E quem me conhecia no passado até, e hoje vem me conhecer agora no presente, diz a mesma coisa. Que me achava muito coitadinha, que me achava muito sei lá o que, um monte de coisa. Mas independente do que as pessoas achavam, eu sempre tive muita atitude em relação a qualquer coisa. Um exemplo, me colocava na frente das coisas, independente se os outros iam me ajudar ou não. O que também é uma coisa infeliz, já que se as pessoas não queriam me ajudar é porque eu não mostrava para elas que eu precisava de ajuda, ou elas simplesmente não faziam questão de ajudar. Hoje em dia é um pouco diferente. Eu não dou muito palco mais para esse tipo de situação, apesar de que hoje, nem no passado eu também nunca dei muito palco para a questão de estar me humilhando, para as pessoas querendo, como é que fala? Um afeto, um respeito que elas não me davam por vontade própria. Ficar me humilhando, querendo amizade, querendo companhia. Aos poucos eu fui aprendendo com as vivências da vida e com o que as pessoas pensavam. No caso, as pessoas sempre pensavam que se eu tivesse muito atrás delas é porque eu era uma pessoa carente. E se eu tivesse no meu canto isolado, eu era uma pessoa isolada, uma coitada. No caso, sempre a última que dominava, no caso, a opinião delas. Hoje em dia tem coisas diferentes acontecendo, porque quando eu comecei a trabalhar, eu não sabia que as pessoas pensavam de mim. No caso, eu não sabia e não tinha como eu saber. Só que agora, depois de alguns meses já lá dentro, eu comecei a perguntar qual foi a primeira impressão que a pessoa teve de mim, que as pessoas tiveram de mim. Acho que eu converso hoje em dia. Aí eu tive aquele primeiro impacto que eu não imaginava que eu teria quando eu descobrisse que não era aquela mesma imagem do passado, da coitada, da que era sempre excluída e um monte de coisa. Hoje em dia a visão é que eu sou uma pessoa, tô achando a palavra, eu sou uma pessoa muito, que se acha muito acima de si e até mesmo autoconfiante, que eu nunca pensei que alguém diria que eu seria autoconfiante. A primeira impressão que se tem de mim é que eu seja uma pessoa autoconfiante que só liga pra si mesma. Por incrível que pareça, essa não é uma visão boa, um juízo de valor bom que as pessoas colocam, apesar de eu não ser assim. Eu não me considero assim. Alguém que se acha melhor dos outros e que não precisa de ajuda. É o que sempre dizem, que olham pra mim e pensam nisso. Aqui eu te olho que tu é muito só pensa em si mesmo, não liga pros outros e não quer fazer teu trabalho e não quer tocar em ninguém. Realmente não quero tocar em ninguém, nem faço questão de ter um monte de amizades e nem tá me encaixando em um grupo que eu não me encaixo. Um exemplo disso é que no meu trabalho só tem pessoas mais velhas que eu não vou querer ficar me enfiando lá, não sou um camaleão que fica assim mudando de acordo com as coisas. Apesar de que eu ouvi gente dizendo que isso é bom, que a gente tem que se encaixar. Se existem pessoas camaleões assim, que querem se encaixar em qualquer lugar, que querem ser vistas a qualquer custo, ser bem recebidas, pra mim tanto faz. Pra mim não faz diferença nenhuma, tanto faz quanto tanto fez. Ser bem recebido ou não. Por quê? Porque meu passado já me condena um pouco em relação a isso, que eu nem sempre fui bem recebida, nem sempre fui bem tratada, e hoje em dia, se eu sou bem tratada, eu já sei até porque a pessoa tá me tratando bem, seja por aparência, seja por meu trabalho, até porque quando eu comecei a trabalhar, os tratamentos também mudaram. Como as pessoas viram que eu comecei a comprar minhas coisas, eu comecei a comprar, a me valorizar, a mudar minha aparência, a mudar a forma como eu investia,
elas também começaram a me tratar de forma diferente, pessoas até começaram a me dar oportunidades, a me ver como pessoa. Há um tempo atrás, ninguém nem sabia meu nome, ninguém nem sabia quem eu era, ou me chamava até mesmo de bicho do mato. É coisas horríveis, assim, desse estilo. Aí hoje em dia já me conhece, já sabe até meu nome, já sabe quem é meu pai, quem é minha mãe. Por quê? Porque o status foi mudado e a imagem que eu via de mim mesmo foi mudada. Uma coisa que me ajudou muito a mudar quem eu era e a forma como eu me via foram as meditações, também aceitar quem eu era. Aceitar que eu não era aquela pessoa extrovertida, que eu não era aquela pessoa mega extrovertida. Por incrível que pareça, eu nunca tive essa inveja no meu coração. Inveja de querer ser a pessoa extrovertida, a pessoa que está ali em cima do palco, que está sempre sendo vista. Hoje em dia eu fujo de qualquer câmera, qualquer pódio, qualquer palco que querem me dar, eu tô fugindo. No caso, eu tô só aceitando coisas de trabalho. Agora, coisas que vão me dar visão, vista e tal, eu não acredito que esse seja o único meio para conseguir se elevar. O famoso networking, acredito que seja isso. Se elevar a ter uma condição melhor. Tem tanta gente que é conhecida, muito conhecida, e tá lá na mais pura miséria, mas pelo menos tem conhecidos, né? Que podem dar ordem, ou podiam, mas não dão. Então essa com certeza não é só... Meu Deus, tá ouvindo essa coisa. Ai, essa não é só... Meus pelos, meu Deus. Essa não é a única alternativa. Meu Deus, que horrível. Agora ainda sobre... Eita. Ainda sobre relação à minha pessoa, as coisas mudaram pra caramba. Hoje em dia eu posso dizer que eu não me considero mais a mesma pessoa do passado, nem quero voltar a ser aquela pessoa do passado, aquela pessoa que se humilhava para ter amizades, aquela pessoa que se humilhava por pouca coisa, e amizades que eu digo, aquelas amizades que nem menos me valorizavam. Hoje em dia eu posso dizer, com toda certeza, que eu não tenho nenhum amigo. Aí as pessoas me falam, mas tu deve desconfiar de quem não tem nenhum amigo. Eu desconfiaria muito mais de alguém que tem muitos amigos. Eu desconfio também daquelas pessoas que se dão bem com todo mundo. E não é bem só de, assim, só porque a pessoa é extrovertida, se dá bem com todo mundo, muito carismático. Não tô falando desse tipo de pessoa, mas aquele tipo de pessoa que conversa com todo tipo de gente. Não que seja errado. Por mim, tanto faz. Mas a pessoa conversa com tanto de gente, e principalmente com as pessoas fofoqueiras, ela vai contar uma fofoca ali, uma fofoca aqui, e vai formar aquela teia de aranha. Uma coisa leva a outra. Então, pra mim, não faz sentido algum. Inclusive, ultimamente não. Esse ano que eu comecei a trabalhar também, eu tive muita difamação, Difamação quando a pessoa fala da gente, né? Em relação à minha pessoa. E como o lugar que eu trabalho é um círculo de pessoas muito pequenas, não tem como eu saber quem falou de mim. Então, eu posso pensar que foi qualquer pessoa. Então a confiança já foi quebrada e não tem nem sentido eu querer ter uma amizade, querer ter um relacionamento com esse tipo de pessoas. Eu, particularmente, não acredito que todo mundo seja desonesto. Tá? Eu não me considero uma pessoa desonesta. Aí eu vou estar cheia de hipocrisia, cheia de ser mas se a pessoa fala de mim pelas minhas costas, ou fala de mim até uma verdade, concordando para que eu seja levada embora, mandada embora, eu não sei se eu poderia considerar essa pessoa uma pessoa honesta. Principalmente aquelas pessoas que eu ouvi gente falando pelas minhas costas, o que ela poderia ter dito na minha frente, que não era nem algo pesado, que eu poderia escutar facilmente, mas ela fez questão de falar pelas minhas costas. E eu só vou saber pela boca de outra pessoa e não pela dela. Sendo que essa pessoa, ela tinha cara e coragem de vir falar comigo sobre o que ela conseguiu falar pelas minhas costas, no caso. Porque no meu caso, eu jamais chegaria com uma pessoa e falaria pelas costas delas. Tá. A fofoca tem várias fofocas no meio de trabalho, eu sei, eu conheço, e a fofoca circula, e as boatinhas circulam também.
Mas eu não fico espalhando o que eu não sei, ou até o que eu sei pras pessoas, assim, de graça. Eu confesso que me magoou um pouco, mas não liguei também, não liguei. Consegui ter essa frieza de não ligar, de não dar muita corda, porque eu sei que, no fim, não tá me prejudicando. Pode até estar achando que tá me prejudicando, mas tá prejudicando ela mesma, uma pessoa covarde que não tem coragem de falar o que pensa, de falar o que quer na minha frente, sendo que não era nem algo muito pesado, era uma verdade. E a pessoa podia ter vindo falar comigo sobre o que estava acontecendo, sobre o que ela achava de mim, sobre o que ela achava do meu comportamento. Mas ela preferiu falar pelas minhas costas. Alguém que se diz extrovertido, alguém que se diz chefe, alguém que se diz líder, falar algo pelas minhas costas assim. Sendo que, particularmente, eu ainda sou uma comandada e não um comandante. Então a pessoa podia ter vindo falar comigo, simplesmente. E não veio. Enfim, isso magoa um pouco, mas não magoa, mas não destrói, né? Convenhamos. Em relação às minhas relações pessoais, eu levo muito a sério, mas eu também não fico mais correndo atrás. Num mundo onde tudo é carência, tudo é falta de amor paterno e traumas e sei lá mais quantas coisas, eu prefiro ficar na minha e não ligar pra esse tipo de coisa. No fim, a gente por a gente mesmo. Não que eu ligue que alguém esteja falando de mim pelas costas, mas que ela falasse pelas costas e isso não viesse aos meus ouvidos, chegasse aos meus ouvidos. Porque já pensou, agora imagina só. Se alguém fala uma verdade pelas tuas costas e espera que isso chegue até ti. Cara, isso me irritou um pouco. Eu não vou dizer que eu não ligar, não quer dizer que eu não vá me irritar. Me irritou sim. Aí, sinceramente. Mas eu já perdoei, eu digo que eu perdoei porque eu consigo olhar a pessoa nos olhos e dizer. Conversar, ter uma conversa normal. Mas, assim, irrita bastante uma coisa dessa.